Pessoal, bem-vindo ao canal da CompuWord, tá? Hoje nós vamos fazer a atualização do firmware de um switch da Cisco, que é o upgrade de iOS, tá? É um Cisco Catalyst 3650 versão 4, tá bom? O que mudou nesse switch em relação aos switches de série anteriores, que são outros switches que eu já postei no canal, inclusive como fazer a atualização de firmware deles, tá? Ele tem uma parte de licença chamada Smart License, onde você ativa ela lá pelo portal da Cisco, beleza? Nós não vamos fazer essa parte de ativação, não vou mexer com essa parte de licenciamento dele. O que eu vou fazer? Vou pegar uma versão que está com esse licenciamento e vou retornar ele para uma versão que não necessita ainda desse licenciamento, mas o mesmo processo pode ser feito para você atualizar ele para uma última versão, sem problema nenhum, tá bom? Não é um vídeo complicado, é um vídeo simples, tá? Porém mudou algumas coisas na linha de comando, então peço para vocês prestarem um pouquinho de atenção para na hora de executar não ter problema, tá? Outra coisa que é interessante falar é o seguinte: eu estou partindo do pressuposto que o switch já está na sua rede, tá? Que você tem um servidor TFTP instalado na sua máquina e que a porta 69 está aberta e que do switch para o seu computador via TFTP você tem comunicação entre os dois, tá bom? Eu vou fazer alguns testes básicos aqui, vou mostrar para vocês como funciona isso. Se vocês tiverem dúvida como instala o servidor TFTP, como coloca o switch na rede, alguma coisa, vocês podem deixar mensagem aqui no canal, depois eu respondo. Ou podem olhar o outro vídeo que eu fiz anteriormente, do como recuperar a senha do switch Cisco Catalyst 2960, tá? Lá eu explico como instalar o servidor TFTP, tudo. Então acredito que aquele vídeo, para quem não tem as ferramentas instaladas, é muito útil, tá bom? Então vamos para a vinheta aí, logo mais chegamos aí no vídeo, beleza? Ó, esse aqui é o equipamento, tá? É um Cisco Catalyst 3650 de 24 portas com 4 portas de fibra. Para atualizar o iOS nós vamos usar esse cabo console, tá? A versão do Cisco é a versão 4. Por acaso esse switch nosso é DC, tá vendo aqui? Então ele tem duas fontes DC. Para poder ligar essas fontes DC nós usamos uma fonte chaveada de 48 volts e aí ligamos positivo e negativo aqui para poder fornecer alimentação, tá bom? Então espero que vocês gostem do vídeo. Qualquer coisa perguntem. Se gostaram realmente do vídeo, for útil para você, curtam e compartilhem aí com mais pessoas, tá? Só mostrando ele funcionando aqui para vocês, ó. Eu liguei a fonte na tomada, ela acionou aqui as fontes DC, não preciso ligar as duas fases, só preciso ligar uma, tá? Eu liguei uma de cada para ele não ficar dando alarme, tá? Aqui os fãs estão funcionando, eu liguei o cabo aqui na porta console e liguei um cabo de rede aqui na primeira porta, que é a porta número 1. Legal? Aqui no computador, ó, eu peguei minha placa multisserial, liguei minha porta console nela, tá? E abri o terminal put na porta com 5, que é a porta referente ao meu terminal, tá aqui, ó, porta com 5, e já está carregando as informações referentes ao switch, tá? Pessoal, então vamos lá. Estou com o equipamento ligado, tá? Já estou com o switch inicializado, tudo certo. Primeiras verificações. Você vai vir aqui em gerenciador de dispositivos, tá? E vai verificar qual que é a porta serial ou quais são as portas seriais que você tem disponível para poder fazer a conexão com o seu switch, tá? Embora isso daqui eu já pressuponha que você já tem, que já está acessível, tudo, eu vou dar um briefing bem rápido, só porque algumas pessoas ainda têm dificuldade. Então, quando você abre o put, que é esse emulador de terminal aqui, ó, que está o meu Cisco ligado aqui, ó, tá vendo bonitinho? Se você abrir ele, mandar conectar, ou seja, você vem aqui, abre um put novo, aí você vem aqui serial e dá um open, e ele não abrir nada, não fizer nada, é porque você está apontando para a porta serial errada, tá? Então aqui no caso eu tenho a porta com 1, porta com 5 e a porta com 8. A que eu estou utilizando aqui é a com 5, tá? Essa com 5 equivale à porta física do meu dispositivo. E aí quando eu conecto ela a 9600 bps, eu tenho comunicação aqui, ó, tá vendo? Meu switch já está acessível, legal? Então, partindo desse pressuposto que você já conseguiu conectar, abrir o put aqui, está tudo em ordem,
Mais uma informação importante, tá? Os arquivos que nós estamos utilizando, eu já estou com eles feito o download aqui, tá? Mas você fala para mim, poxa Bruno, não tenho download. Eu vou deixar na descrição do vídeo esse daqui, ó. Esse arquivo de texto, tá? Justamente explicando como funcionava a versão anterior do Catalyst e como funciona essa nova versão do Catalyst, justamente com os sites para você poder baixar e a documentação referente às atualizações ou às versões recomendadas de firmware para determinadas linhas de switch, tá bom? Então se você falar para mim, poxa, estou com dúvida, ó, vou até abrir ele aqui, ó. Aqui eu já estou na linha para fazer o download, mas eu vou voltar aqui, ó. Vou pegar o link que está aqui, ó. Pegar o primeiro link que eu estou deixando aqui e vou acessar ele aqui, ó. Logo que eu abrir ele, ele vai trazer uma lista com todas as versões de switch Catalyst 3650, tá? No meu caso aqui é o 24TS-L, então eu venho aqui e procuro a 24PD, 24TS-E não é esse, 24TS-L, beleza? Entrei nele aqui, ele vai me trazer o que tem de download disponível para ele. Eu vou vir aqui, ó, iOS XE Software, beleza? E aqui ele me trouxe a última versão. Se eu quisesse baixar para a última versão, vim aqui fazer o download. Lembrando que para fazer o download, ó, de qualquer uma, ele pede para você fazer login na Cisco, tá? Então você tem que ter uma conta cadastrada lá, tá? No meu caso, eu estou na última versão, eu vou voltar versões para trás. Você vai falar, por quê? Porque essa versão tem a parte de Smart License ativa e eu preciso ir para uma versão que não tem essa versão de Smart License ativa. Então eu vou puxar aqui, ó, o release 16, vou pegar, por exemplo, aqui o 16.6, tá? Não tenho certeza se ele tem ou não tem, vou fazer o teste aqui agora com vocês e nós vamos fazer a atualização. Então vou pegar esse daqui, ó, Catalyst Universal, beleza? E tem esse outro Universal aqui que é uma versão um pouquinho diferente. Normalmente a diferença entre esses dois softwares, um às vezes tem suporte a algum tipo de criptografia e outros não, mas como os dois são, tá? Provavelmente não tem problema, tá? Eu vou baixar essa versão aqui de baixo. Vou fazer o meu login aqui no site da Cisco, tá? Porque eu fiz o meu login lá na Cisco. Aí assim que eu fiz o login, ele trouxe, ó, Cisco General Terms Agreement, que são os termos de serviço. Eu vou aceitar os termos de serviço e ele deve fazer o download agora desse software. Se ele não fizer o download do software, eu vou vir aqui e vou clicar novamente e vou dar um aceitar. Aqui no caso eu nem vou dar um aceito porque ele já iniciou o download aqui, ó. Tá vendo? Legal, então agora o que mais eu preciso? Eu preciso de um servidor TFTP. Ó, eu tenho aqui o meu servidorzinho TFTP, criei uma pastinha na raiz, ó, TFTP chamada Cisco, que é justamente essa pastinha aqui, ó, e coloquei os arquivos aqui dentro, tá? Outra coisa que é muito importante quando ele está fazendo o download, eu vou vir aqui, ó, no meu switch, tá? Vou dar um IP config para habilitar e vou dar um ping aqui dentro. Deixa eu ver qual que é o meu servidor, 10.254.253.4, ping 10.254.253.4. se eu tiver um ping, ó, tive ping, está funcionando, está tudo certo, estou na mesma rede, está acessível. Então isso daqui é muito importante, tá? Agora quero saber se o meu servidor TFTP está funcionando. Eu vou dar um copy run para copiar o que está no meu running config para TFTP, certo? Nome do host 10.254.253.4, certo? Nome da configuração, vou deixar switch config mesmo. Ele vai mandar a configuração e ó, criou o arquivo aqui na pasta, ele recebeu aqui, ó, comunicação está funcionando, tá? Isso aqui é a premissa básica para funcionar o TFTP lá dentro. Então, se você não conseguir copiar seu arquivo de configuração para dentro da sua máquina, dá uma checada no seu firewall. TFTP usa a porta 69, deixa eu até deixar anotado aqui, ó. Porta padrão do TFTP 69.
Então essa é a porta padrão dele, tá? Então se você fala, poxa, não está funcionando, verifica se no seu firewall essa porta está aberta, verifica se está acessível. Outra coisa que é muito comum, se você tem mais de uma interface, dá uma checada aqui ó, se a interface correta está habilitada, tá bom? Eu estou usando um programa bem simplesinho, você abre ele, aponta a pasta aqui e está funcionando, legal? Então agora eu vou pegar lá o download que nós fizemos agora e vou copiar ele para cá. Ó, copiando o download, está aqui, ó. Esse é o download que eu acabei de fazer aqui no site da Cisco, tá? Abrindo aqui, ó. Beleza? Ó, retornando aqui para o meu console, eu vou verificar se eu tenho espaço na minha flash. Se eu der um dir flash aqui, ó, só dir flash, ele listou meu conteúdo da flash, o que eu tenho lá, que é a versão 16.12, certo? E quanto que eu tenho de espaço. Então, vamos tentar copiar agora esse camarada aqui para cá para verificar se cabe, se está tudo certinho. Legal? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou usar para copiar, tá? Eu vou pegar o nome do arquivo aqui que é o que eu quero. Tá? Vou colocar aqui no meu arquivinho txt. Ó. Esse daqui é o arquivo. Então eu vou copiar esse arquivo aqui, ó, para a minha flash. Vou copiar a linha de comando. E vamos lá, hein? Meu host, este daí é o meu arquivo que está copiando, certo? E já estou copiando. Só vamos aguardar aqui para verificar se a cópia vai certinho, tá? Esse processo às vezes demora alguns minutinhos. Então eu vou dar um pause aqui no vídeo e retorno assim que ele acabar a cópia, ou se ele der algum erro na cópia que eu já mostro para vocês. Então ó, ele acabou de gravar aqui, ó, acabou de gravar o arquivo, tá? Não fiz nada ainda. Gravou bonitinho, eu vou dar um dir no flash e vou verificar se meu arquivo tá lá. Ó, eu copiei o 1609, ó, 1609 SPA, tá aqui já, certinho, e eu tava com a versão 1612 lá, legal? No iOS anterior, você simplesmente vinha aqui, ó, e dava um archive download, TFTP, ele baixava, ou se você fazia o copy do TFTP que nem eu fiz, depois você ajustava qual que era o arquivo. Esse daqui mudou um pouquinho, então a gente tem que usar essa ferramenta aqui, ó, Request Platform Software, que ele vai colocar o switch em modo que ele permita essa manutenção. Então eu vou copiar novamente o arquivo aqui, tá? Vou substituir esse arquivo que está aqui, beleza, que era o anterior. E aí eu tenho a opção de forçar ou autocópia. Eu vou usar a forma forçada, porque eu vou voltar um firmware para trás, tá? Então, opa! Deixa eu ver o que ele deu aqui. New. E autocopy. Tá, então o force nesta versão aqui não tinha. Na versão anterior que eu tinha utilizado, eu até tinha notado, ele tinha a opção do force. Tá? Agora é só aguardar que ele vai fazer toda a operação de upgrade ou downgrade de firmware. No meu caso aqui é um downgrade. Tá? Então já vou ajustar minha documentação aqui. Depois do new aqui, ó, não tem o force, é o auto copy. Beleza? Se em alguma linha de switch de vocês mudar alguma coisinha, é só você digitar no request, espaço, pontinho de interrogação, ele vai mostrando as linhas de comando possível para você poder ir visualizando, tá bom? Ó, aqui agora ele está expandindo o software, o pacote, né, que é um arquivinho BIM. Se você olhar aqui no TFTP, não está tendo uso de nada, tá? Porque nós já transferimos o software via TFTP para cá, tá? Então agora é aguardar mesmo, né?
quando acabar, a gente executa essa linha aqui que é para limpar as versões de firmware anterior, tá? E caso dê erro, você tem essa opção que é o install rollback, que é volte para trás, né? Porque ele vai estar com os dois firmwares dentro da flash dele. E aí você tem a opção de pedir para ele voltar para trás ou limpar as outras versões de firmware para liberar a memória, tá bom? Vamos aguardar agora aqui ele fazer o download não, a instalação. Eu vou deixar no mudo aqui, mas vou deixar o vídeo rolando para vocês poderem acompanhar o passo a passo da atualização. Ó, concluiu com sucesso, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele limpar o que estava para trás. Eu não quero usar o firmware anterior, tá? E se eu dar um dir flash, já está 1609, já está prontinha para implementar. A minha 1612 está aqui, ele não apagou ela. Por quê? Porque ele está esperando dar um reload. Então assim que eu dar um reload, estava aqui, ó, prévio softwares, está pendente o reload, tá vendo? Então vamos dar um reload. Antes do reload, peraí. Copy, run, to start. Isso sempre é válido fazer, tá? Porque às vezes ele pode ter alterado alguma configuração e se você só dá o reload direto, ele pode não salvar e já vi alguns casos que apresentam alguma falha. Então, só por precaução. Em versão nova não vi, tá? Mas em versões mais velhas eu já vi isso acontecer, então por esse motivo é válido fazer isso. Tá? Agora só vamos aguardar ele reiniciar. Inicializar o que seria a BIOS do switch, tá? Então a partir de agora que ele vai inicializar o firmware, tá? Ele está startando um kernel Linux que tem dentro do switch. Uma informação que é importante passar para vocês, às vezes, quando ele está nesse processo de atualização de firmware, tá? Pode acontecer das ventoinhas aumentarem a rotação, diminuir, por quê? Porque ele pode ter etapas de atualização do hardware, tá? Aqui no caso ele está verificando se tem outros switches, tá? Se é um stack. Como não tem um stack, só tem um switch, então ele está verificando que esse switch é o número 1 e provavelmente daqui a pouquinho ele vai pular essa questão do Linux e vai começar a inicializar o firmware do switch mesmo. Ó, já começou a carregar ele aí, certo? Ó, a versão aqui, ó, 16.6.9, tá certinho, tá? Espera um pouquinho que ele vai inicializar tudo. Daqui a pouquinho o prompt dele já vai estar disponível para nós entrarmos com alguns comandos. Aqui já deu alguns erros ali em cima. Provavelmente alguma coisa que tem na linha de comando dele para essa versão já não funciona, né? Então, ó, subiu, certo? Vamos vir aqui, ó, certo? Show version. Ó, switch 16609, legal? Já está funcionando, está bonitinho, está tudo em ordem, né? E ele me trouxe a licença aqui, ó, Lambase permanente, legal? Preciso ver a licença, show license. Opa, peraí. Sense feature. Ó, as features que eu tenho nele, tá? E deixa eu ver o right to use, que é o direito de uso, tá? Lambase permanente, certo? E se eu der um licença,
esse daqui ainda não tinha. Essa versão que eu trouxe, ela não tem aquela limitação do anterior, por isso que eu trouxe ele para cá, porque o outro estava com a versão de Smart License e a licença Smart License, ela não fica permanente, tá? A cada X tempo você precisa atualizar, e se você vende para outra pessoa, a pessoa deixa de ter o direito de uso daquela licença. Então, se ele quiser utilizar, ele precisa comprar novamente o software da Cisco, tá? No caso, eu reverti a versão justamente por isso, porque é um switch que eu vou usar aqui para teste e foi comprado de uma outra empresa. Por esse motivo eu não tinha licença Smart, então eu reverti ela para a versão anterior. Espero que o vídeo tenha sido útil para vocês, tá? Deixa eu só completar aqui com o Dear Flash para verificar como ficou minha flecha. Ele não limpou ainda as versões anteriores, então eu vou copiar aqui, ó, e colocar aqui para ele limpar minhas versões anteriores, tá? Dessa forma ele vai limpar todas essas versões 16.12 que estão aqui armazenadas no switch, e eu só vou ficar com a versão nova dele rodando, tá bom? O que ele apagou, ó, tá vendo? Ele está falando que os arquivos estão em uso, e o que vai ser apagado, ó, os arquivos vão ser apagados do switch 1. Todos os arquivos da versão 16.12.12. É isso que eu quero prosseguir? Quero prosseguir. Agora eu vou dar um copy run to restart. Um Dear Flash. Prontinho, tá bom? Switch funcionando, tá tudo em ordem. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem para nós, tá bom?